Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. O que não estão te contando a respeito da carta que o Trump enviou ao Lula. Qual que é o motivo mais forte do envio dessa carta aí, que não aparece na carta, né? Vamos contextualizar isso aí melhor. A carta, ela tem uma argumentação a respeito da medida que o porquê que os Estados Unidos está tomando a medida de taxar o Brasil em 50%, tá? Vamos contextualizar isso daí. 50% de tarifa, né? O que isso na prática representa? Isso aí representa, gente, uma marcha ré na economia brasileira muito grande, tá? Por quê, Léo? Porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Essa parceria, ela movimenta um pouquinho mais de 80 bilhões de dólares ao ano. Então isso aí, essa taxa de 50% praticamente inviabiliza esse comércio. Então esse comércio vai ser altamente afetado e vai prejudicar principalmente o Brasil. Vai prejudicar os Estados Unidos? Vai prejudicar os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é um quarto do PIB mundial. O Brasil que vai sentir. E foi de propósito, né? Essa é a intenção, é o objetivo do governo Trump. Tá bom? Para além disso, né? O dólar já vai ficar alto, já subiu, vai continuar alto. Muito investimento do Brasil, de estrangeiro aqui no Brasil, vai embora. Não tem como. E o nosso PIB vai diminuir sensivelmente. Tá? Isso aí é fato. O nosso PIB vai sentir bastante. Vamos lá agora. O argumento da carta. Então, o Trump fala que essa taxação é em decorrência da perseguição que o Bolsonaro vem sofrendo no Brasil. Eu acho isso aí não acredito que esse seja um real motivo. Isso aí, na verdade, foi um bônus que o Trump colocou ali, foi um argumento a mais, né? Foi uma forma dele acenar para a direita internacional. Mas, na minha opinião, o Bolsonaro não tem peso nenhum nisso daí. Quem é o Bolsonaro para fazer com que o presidente norte-americano tome uma medida que vai prejudicar, mesmo que pouco, a economia norte-americana, mas vai prejudicar, né? Então não faz sentido atribuir isso ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele veio aí para aumentar a argumentação, né? Ele veio a reboque, né? Ele está sendo usado aí na linguagem coloquial como boi de piranha. O outro argumento, que o STF vem perseguindo as empresas de informação, de rede social norte-americana. Gente, isso é verdade. Por mais que você não concorde e ache que o Brasil tem soberania para fazer o que quiser aqui dentro, mesmo que essa não seja a atribuição do STF, pelo menos na minha opinião, o STF não deveria entrar nessa seara. Os Estados Unidos também tem a soberania de defender as empresas dele. Para além disso, essas empresas são altamente lucrativas. Os novos bilionários do capitalismo são dessa área da informação, rede social, tecnologia. Então, os Estados Unidos está defendendo as empresas norte-americanas. Porque quanto mais houver uma forma de você diminuir a atividade delas aqui dentro, que é o que vai acontecer, né? Se deixar responsabilidade por conta delas do que é trafegado ali dentro, né? Coisa que eu não concordo. Eu acho que a responsabilidade é de quem está colocando o conteúdo ali. A gente já tem lei para isso, né? Se o cara colocou alguma coisa ali que esteja ofendendo alguém, que não seja verdade, que não esteja dentro das leis, então aqui no Brasil tem como você cobrar isso. Agora a empresa ela não tem como ela controlar isso, a não ser censurando através de algoritmo tudo que for colocar nela. Então vai ter uma censura e isso automaticamente vai gerar menos receita para as empresas. Então o que o Trump está fazendo é nada menos, nada mais do que proteger as empresas norte-americanas. Ele não está errado. Outra coisa, perseguições aos cidadãos norte-americanos. Sim, existe, é questionável. Não tem algum dessas pessoas que estão sendo perseguidas pelo STF lá fora, tem cidadania americana e, querendo ou não, existe uma interferência, né, de alguma forma na justiça norte-americana. Então, é um pleito que eu acredito que seja também coerente. Desses aí que eu citei até agora, o Bolsonaro eu descarto. As empresas norte-americanas de mídia social, né, de informação, de tecnologia, essa sim é um motivo muito forte.
A perseguição e a interferência na justiça americana também, mas é menos, né? Não é o real motivo. E aí o Trump também fala do protecionismo brasileiro. É verdade, gente, a economia brasileira ela é muito protecionista, né? Seja de forma tarifária ou não tarifária. Ela é muito protecionista, tá? Isso aí é coerente. Ficou um monte de tempo desse jeito, porque agora o Trump está cobrando, ele está cobrando de várias economias que foram protecionistas também com os Estados Unidos e algumas que não. Então assim, vamos se ater somente ao Brasil. Se for levar a cabo somente o Brasil, realmente esse argumento faz sentido. O protecionismo brasileiro leva a um déficit comercial com os Estados Unidos. Para você ver que o maior sentido, né, o maior objetivo dessa carta, ele é muito mais político, ele é político isso daí. Né? Ele é quase que político, integralmente político. Porque o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Né? Isso aí já tem um pouco mais de uma década, não é de agora. Pra gente chegar à conclusão que o Trump nem se deu ao luxo de pesquisar direito isso daí na equipe dele, ou realmente não tá dando a mínima, tá fazendo questão de desprezar o governo Lula e a reboque o Brasil, né? Mas é mais um embate com o governo Lula. Para mim não resta dúvidas, eu vou chegar lá. Agora, então assim, desses argumentos a gente descarta o Bolsonaro, descarta o déficit comercial, ficamos só com as empresas norte-americanas, né, a interferência na justiça americana e perseguições a cidadãos norte-americanos e o protecionismo brasileiro. Tá, faz sentido, mas o maior disso daí mesmo são as empresas norte-americanas, que isso já é uma bandeira que o governo norte-americano, o governo Trump vem levantando, que ele faz questão da liberdade de expressão, mas na verdade ele faz questão das empresas norte-americanas de comunicação lucrarem livremente mundo afora, né? Então ele também vem criando embate com a Europa também, então, né, não tem nenhuma novidade aí. E agora, assim, para mim, o real motivo que ninguém está falando a respeito disso, né? Eu vou falar para você. O BRICS vem rivalizando com os Estados Unidos. Não adianta assim, o BRICS fazer notinha, falar que não, que né, o BRICS está procurando lugar ao sol, mas não quer tirar a majestade dos Estados Unidos. Isso não tem como acontecer, tá? Não tem como o BRICS brilhar se os Estados Unidos não diminuir o tamanho dele. Então existe sim um embate, tá bom? Agora, o ponto nevrálgico mesmo disso daí é o questionamento do dólar como moeda lastro mundial. O BRICS já vem batendo na tecla aí de que eles desejam negociar entre eles de forma que não sejam através do dólar, né? O Trump já falou que não vai aceitar isso. Isso não tem nada a ver com questionar o dólar como moeda lastro, né? O BRICS só fez uma menção de que tem vontade de comercializar sem utilizar o dólar, tá bom? Então assim, não é nem nada assim. É lógico que os Estados Unidos, como, né, a maior potência do Brasil, do mundo, a maior potência econômica do mundo, que tem a moeda lastro mundial, que é o dólar, eles não vão deixar isso acontecer. Não é porque os Estados Unidos é malvado, é porque nenhum país deixaria isso acontecer. O Brasil não deixaria também, né? É questão de você defender os seus interesses, né? A política internacional, né, a geopolítica não é uma democracia. Aquilo ali são países que têm relacionamento. Não existe um ser supremo ali em cima. Querendo ou não, o mais forte, ele vai ter mais voz, né? Ele vai ter mais vezes. Isso aí é natural. Então, os Estados Unidos não quer deixar isso acontecer. Já falou que não vai deixar, que vai retalhar. Aí que entra o ponto. O Brasil, a política externa brasileira, do governo Lula, você pode concordar ou não. Muita gente fez críticas, né, à política externa do Bolsonaro, falando que ela não era uma política externa pragmática, que ela era uma política externa ideológica, e realmente foi mesmo. Só que essa política externa agora está na mesma toada, está cometendo os mesmos erros e de forma mais intensa ainda. Então o Bolsonaro tomou partido da eleição norte-americana, apoiando o Trump. Quando o Biden, né,
o Biden acabou tomando posse, ele foi o presidente norte-americano, simplesmente o Bolsonaro dali, quando viu que não tinha mais chance mesmo do Trump assumir o poder, ele, né, ficou caladinho. O Lula fez a mesma coisa, tomou partido, apoiou a Kamala Harris, só que continua, né, alfinetando aí o Trump. Conclusão, nós não temos nem um embaixador norte-americano aqui no Brasil, tá? O ministro das Relações Exteriores, né, o análogo ao ministro das Relações Exteriores lá nos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, nunca recebeu o Mauro Vieira, não fez nem menção de receber. O Lula também não está fazendo questão de fazer contato com o Trump. Só que acontece o que eu disse aqui agora, quem pode mais chora menos. Quem precisa fazer contato somos nós, não são eles. É uma realidade, não adianta falar, não, porque é complexo de vira-lata. Não, não é complexo de vira-lata não, isso aí é pragmatismo, é realismo político. Então esse governo já vem antagonizando, né, com o governo norte-americano, já vem ficando, né, mais afeito a essa ideia do BRICS como uma oposição aos Estados Unidos, tá? Querendo ou não, nós estamos se alinhando a um monte de ditadura. Eu acho que, particularmente, a gente não tem que se alinhar a ninguém. A gente tem que se dar bem com todo mundo e fazer negócio com todo mundo. É assim que funciona o jogo, tá? Esse é o game. A gente não tem que ficar... política externa pragmática. A gente é independente. A gente não tem que ficar tomando partido de nada. E você, querendo ou não, não tem como você negar que a política externa do atual governo é uma política externa ideológica. Então toda hora o Lula dá uma alfinetada no Trump, entendeu? Agora o X da questão, tá? Para além do BRICS comentar que tem vontade de fazer comércio sem utilizar o dólar, o Lula vem questionando o porquê que o dólar é a moeda lastro mundial. Gente, nem o Xi Jinping fica comentando isso. Nem o Putin comenta isso, mas o Lula já falou algumas vezes, inclusive ninguém tocou nesse assunto, e o Lula fez a mesma afirmação agora nesse encontro do BRICS, aqui no Brasil, há poucos dias atrás. Então, eu quase não estou ouvindo comentar disso, quase ninguém fala disso, mas esse é o real motivo, é o motivo mais forte, tá? Essa taxação hoje de 50% que o Brasil está recebendo é a maior taxação que os Estados Unidos têm no mundo inteiro aí, atualmente. Então esse é um recado diretamente para o governo Lula. Um recado direto para o governo Lula. Agora as consequências disso aí. Consequências eu acredito que o Lula vai continuar antagonizando, porque é a única forma dele poder reeleger a esquerda aqui no Brasil. A esquerda está com a popularidade bem baixa, tá? Esquerda, o PT, popularidade bem baixa. Muito difícil eles ganharem a eleição agora em 2026. E talvez a única forma que o Lula está encontrando de poder ganhar a eleição é repetir o que aconteceu no México, aconteceu no Canadá, aconteceu na Austrália, aconteceu na Áustria, que foi o Trump querer fazer ingerência nas eleições lá, apoiando a direita, que a direita já estava melhor posicionada, né? E acabou, né, por um certo sentimento de patriotismo, nacionalismo, a esquerda acabou vencendo, que foi uma vontade da população de não aceitar uma interferência externa. É isso que o Lula vai tentar aqui daqui para frente. Qual é o preço disso? A nossa economia vai sentir, mas vai haver as sanções, os ministros do STF vão ser sancionados, eu acho que não vai ser só Alexandre de Moraes. Pessoalmente, eu acredito que se o STF ceder para a gente, né, não que eu concorde com uma interferência externa, apesar que grande parte disso os Estados Unidos está protegendo os interesses dele, né? Quando diz do Bolsonaro, aí é uma interferência, mas para mim isso aí é o argumento mais frívolo, né? Para mim esse argumento aí foi só para avolumar ainda mais uma retaliação dos Estados Unidos, principalmente ao questionamento do dólar como moeda lastro mundial. Tá? Eles não vão aceitar isso de graça assim não. Eles não vão aceitar. E o Lula é o único do BRICS que está caminhando nesse sentido. Beleza? E o que você acha? Comente aí. Dê o seu like, compartilhe.
Se inscreva no canal e Deus ilumine a vida de cada um de vocês.